Olá, sejam bem-vindos ao segundo módulo do nosso curso Saúde Mental. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e fazerem seus comentários. Queremos dizer a vocês que nós não iremos esgotar esse tema. Esse é apenas um breve resumo sobre o que é o transtorno mental e nós iremos nos detalhar um pouco mais sobre a questão do transtorno de ansiedade generalizada. No mundo, são 700 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno mental. No nosso país, chegam a 23 milhões de pessoas, o que equivale a 12% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, esse é um tema que nós precisamos estudar. Com o período da pandemia, tudo isso tende a se agravar. Então, o transtorno mental é a alteração do funcionamento da mente que afeta a vida do indivíduo em diversos aspectos, na área social, na vida familiar, na relação interpessoal, na capacidade de autocrítica que ele tem em relação a si próprio, nessa capacidade de se relacionar com o outro, no nível de tolerância que ele suporta as adversidades, as pressões externas, enfim, na sua capacidade de aprendizado. Então, tudo isso afeta diretamente a qualidade da vida do indivíduo. Então, quais seriam as causas do transtorno mental? Existe apenas uma causa? Obviamente que não. As causas são as mais diversas, são os mais diversos fatores biológicos, socioculturais e psicológicos. Vamos mencionar agora, do slide 13, quais seriam esses fatores que afetam a questão do funcionamento do cérebro, ocasionando transtornos mentais. Alterações do funcionamento do cérebro, fatores genéticos, ação de um grande número de estresse. Períodos altamente estressantes podem ocasionar transtornos mentais. Agressões de ordem física e psicológica, perdas, decepções, frustrações, traumas, sofrimentos físicos e psíquicos que afetam o equilíbrio emocional do indivíduo. Então, nós vamos agora mergulhar no papel dos neurotransmissores e como os neurotransmissores atuam diretamente na questão dos transtornos mentais. Slide número 15. O que seriam os neurotransmissores? Graças ao funcionamento do nosso sistema nervoso, podemos ter consciência do nosso mundo interno e externo. Conseguimos aprender e atribuir um significado a tudo o que nos acontece. O que vemos, podemos aprender e executar essas aprendizagens de forma eficaz. O sistema nervoso se encarrega de coordenar e integrar todas as atividades dos distintos sistemas do nosso corpo. Neurotransmissores são definidos como mensageiros químicos que transportam, estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios, ou células nervosas e outras células do corpo. Os neurotransmissores responsáveis pelas nossas emoções são adrenalina, noradrenalina e dopamina. Quais são os tipos de neurotransmissores? Dopamina. Dopamina é um dos tipos de transmissores mais populares, uma vez que está relacionada com a sensação de bem-estar, prazer e relaxamento. A dopamina tem origem numa zona do cérebro conhecida como substância negra e cumpre uma função muito importante no controle do nosso sistema músculo-esquelético,
pelo que coordena o movimento. Por ser também essencial para o correto funcionamento do sistema nervoso central, desempenha um papel-chave no comportamento humano. É por isso que é conhecido como neurotransmissor da felicidade. Outra das funções importantes que este tipo de neurotransmissor cumpre é que, ao produzir um efeito despolarizador nos neurônios, faz com que exista uma excelente comunicação entre eles, o que favorece a aprendizagem, a atenção e a memória. E a endorfina, o que seria? É um dos hormônios do corpo humano, denominada de hormônio do prazer, sendo uma substância química utilizada pelos neurônios neurotransmissores e produzida no cérebro pela glândula hipófise. É justamente essa sua principal característica, proporcionar o prazer e o bem-estar ao ser humano. A endorfina nada mais é do que um hormônio produzido naturalmente pelas reações de nosso cérebro a uma série de estímulos. Também chamada de neurohormônio, ela é parecida com certas drogas que alteram o humor, como a morfina e outros analgésicos. Contudo, ao contrário dessas substâncias artificiais, ela não causa efeitos colaterais em nosso corpo. Muita gente chama a endorfina de hormônio da felicidade, já que ela contribui diretamente para a manutenção do bom humor nas pessoas. Por isso, seus efeitos são ótimos para detonar o estresse e amenizar os sintomas ligados à ansiedade e à depressão. Como ajuda a aliviar a dor e a induzir sentimentos de prazer, ela controla a reação do corpo à tensão, isto é, na prática, funciona como um remédio natural que o nosso organismo produz para contornar a tristeza e a falta de disposição. Sabe quando bate aquela preguiça de ir treinar ou aparece uma vontade enorme de ficar na cama o dia inteiro? Ou ainda quando estamos no inverno e o tempo não se mostra nada convidativo para os treinos, então é de endorfina que você precisa. Aliás, essas não são as únicas consequências ocasionadas pela baixa produção de endorfina no organismo. Outros malefícios causados por índices insuficientes desse hormônio no corpo são alterações de humor, dores no corpo, irritabilidade e ansiedade constante. Vamos agora estudar a serotonina. Este tipo de neurotransmissor também cumpre uma função como hormônio. Se encontra localizado em diferentes seções do sistema nervoso central e a sua função principal é regular a atividade de outros neurotransmissores. A serotonina está diretamente implicada em diversos processos como a digestão, a regulação dos níveis de ansiedade e estresse, a regulação térmica corporal, o sono, o apetite, o estado de humor e o desejo sexual. Vamos agora estudar o que é a oxitocina. É um hormônio produzido no hipotálamo, que é conhecido como hormônio do amor, pois costuma ser liberado quando estamos perto de nossos parceiros. Quando isso acontece, os níveis de cortisol, hormônio de estresse, diminuem no organismo. É um neurotransmissor importante, atuando como inibidor neurosináptico, por ligar-se a receptores específicos. Como neurotransmissor peculiar, o ácido gama-aminobutírico induz a inibição do sistema nervoso central, causando a sedação. Isso porque as células neuronais possuem receptores específicos para o GABA. Outro neurotransmissor envolvido nos processos de ansiedade é o GABA. O principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central.
Ele está presente em quase todas as regiões do cérebro, embora sua concentração varie conforme a região. Qual é o hormônio responsável pela ansiedade? Toda vez que você fica ansioso, seu organismo libera um hormônio chamado cortisol. Esse é um hormônio importante, que tem um papel que nos protege, afirma o médico. Quando estamos ansiosos, o cérebro entende que estamos sob ameaça. Ele aumenta o cortisol, que aumenta a glicose sanguínea. Então, observemos que para controlar uma crise de ansiedade, nós temos que aprender a lidarmos com essa pessoa que está em crise de ansiedade. A ansiedade em si é natural, é uma emoção natural no ser humano. O problema é o excesso da ansiedade. O excesso da ansiedade torna esta emoção patológica, quando ela se prolonga durante um certo período de tempo. Então, ao se tornar uma emoção patológica, ela se torna tóxica, portanto. Níveis de ansiedade é normal você ter. O problema é quando o nível de ansiedade se intensifica. Uma emoção desagradável faz parte, é natural no ser humano. Todos nós temos níveis de ansiedade. O problema é quando ela se instala. A ansiedade em si é um alerta diante de uma ameaça que é percebida. Então, diante dessa ameaça percebida, nós estamos desencadeando através do cérebro, mediante os neurotransmissores, preparando o nosso organismo para o enfrentamento de uma possível ameaça ou para um processo de fuga. Por isso que se diz que a ansiedade é necessária. Imagine vocês que nós vivêssemos no piloto automático, onde a emoção da ansiedade estivesse o tempo todo nesse piloto automático. É como se nós estivéssemos uma máquina de lavar roupa trabalhando 24 horas por dia. E isso vai dar um curto-circuito, porque o nosso organismo não foi preparado para viver sob ameaça constante. Uma ameaça possível percebida é uma ameaça eventual, ocasional, esporádica. E o nosso organismo desenvolve toda uma sintomatologia ou para enfrentar essa ameaça ou para fugir dessa ameaça. E agora vamos entrar no slide número 15. No ciclo vicioso da ansiedade, nós visualizamos uma ameaça em potencial e o cérebro não sabe distinguir o que é fruto da mente ou a realidade. Como o cérebro não consegue distinguir o que é fruto da mente, o que é mentalizado, o que é pensado por nós, se torna realidade no cenário mental. E aí eu começo a ver uma ameaça em potencial. Será que eu serei vítima desse mal? Será que eu vou morrer? O que vai acontecer comigo? E esse pensamento desencadeia reações no corpo físico. Começamos a ter sudorese, começamos a ter a elevação do batimento cardíaco, começamos a sentir um mal-estar generalizado e a ansiedade se instala nesse momento. Quando a ansiedade se instala nesse momento, temos toda uma sintomatologia que é característica do transtorno de ansiedade generalizada. Existe uma grande diferença entre ansiedade e medo. No medo, eu estou diante de uma ameaça real. E claro que diante do medo, o meu organismo se prepara para enfrentar essa ameaça real. Na ansiedade generalizada, essa ameaça pode ser uma ameaça potencial, ou eu posso ter criado essa ameaça diante do meu cenário mental.
e que eu esteja visualizando uma ameaça que talvez nunca venha a acontecer. Então não é fácil a situação do medo. Vamos agora estudar no slide número 22 quais são as principais causas do transtorno de ansiedade generalizada. São fatores genéticos, desequilíbrios neurofisiológicos, problemas hormonais, substâncias químicas, situações traumáticas, cognições negativas, medos aprendidos, conflitos morais, perdas precoces, conflitos relacionados com a questão da autoestima. E quais seriam os possíveis fatores que podem aumentar o risco da doença? Slide número 23. Personalidade genética. Muitas vezes o transtorno de ansiedade generalizada, o outro tipo de ansiedade, já faz parte da personalidade da pessoa. E isso pode até mesmo ser genético ou hereditário. Trauma na infância. É comum que crianças que vivenciaram ou presenciaram situações traumáticas desenvolvam, ainda que anos depois, algum tipo de transtorno de ansiedade. Gênero. Pesquisas mostram que as mulheres representam o dobro do número de casos de transtorno de ansiedade que os homens. Questões hormonais, como a menopausa, situações que causam o estresse, estão entre os maiores responsáveis, além da questão do abuso de substâncias. Iremos agora ver qual seria o tipo de tratamento farmacológico. Ora, tem diversos tipos de medicamentos. Não necessariamente precisaremos tomar esses medicamentos. Esses medicamentos, eles devem ser prescritos por um médico psiquiatra. Esse médico psiquiatra irá avaliar, diagnosticar e ver o tipo de ansiedade que você tem, se a causa é leve, moderada ou severa. Então, existem alguns tipos de medicamentos, entre eles os benzodiazepínicos e os antidepressivos. Só que esses medicamentos não são aplicados e não são diagnosticados e prescritos na modalidade de transtorno de ansiedade generalizada leve ou moderada. Iremos apresentar o slide número 26. Quando é diagnosticado o transtorno de ansiedade leve, o que é recomendado pelo médico psiquiatra? Tratamento sem medicação, terapia cognitivo-comportamental, mindfulness, atividade física e aeróbica, suplementos fitoterápicos e, na questão moderada, terapia cognitivo-comportamental, mindfulness, atividade física e aeróbica. Com medicação, a curto prazo, alívio através de calmantes, Rivotril, Diazepam, Lexotan frontal, antipsicóticos, azipirona. A longo prazo, causam dependência, diminui a memória e concentração. A longo prazo, são diagnosticados antidepressivos e serotinérgicos. Existem alguns tratamentos que são aplicados naturalmente, são recomendados, como por exemplo, yoga, respiração, um lugar seguro, acupuntura, pilates, exercícios, aromaterapia e chás. O nosso médico psiquiatra da USP, Marco Abud, ele nos recomenda que existem alguns tipos de dicas de tratamento natural para a ansiedade. Nós fizemos um curso com ele sobre saúde mental e achamos muito oportunas as dicas que ele elencou. Primeiro, ofereça gentileza, ajuda para pessoas que estão precisando de algo, intenção de diminuição de sofrimento. Pratique a gratidão, estado mental positivo da alma.
E na gratidão você observa as coisas com melhor apreciação. Na gratidão você desenvolve a emoção da gratidão. Então você agradece por tudo que você está vivenciando. Você muda o seu padrão vibracional. Ele também sugere que nós pratiquemos estratégias de mindfulness, aceitação dos sentimentos e pensamentos de preocupação como normais, conseguir lidar com esses pensamentos e sentimentos observando-os. Observe o pensamento, observe seus sentimentos, para que você consiga dominá-los e gerenciá-los, e não o contrário. Fazer as pazes com a incerteza, a decisão de soltar os pensamentos e sentimentos, redirecionando a sua atenção, não se apegando a esses pensamentos, porque os pensamentos são fluidos, da mesma forma que eles vêm, eles podem ir. Externalizar a preocupação, expressar, escrever, fazer anotações quanto aos seus principais problemas. Não ficar rememorando esses problemas durante o dia. Destinar um horário para você refletir sobre esses problemas e não passar o dia inteiro ruminando esses problemas, porque quando você faz a ruminação dos problemas, você intensifica o próprio problema e o mal-estar gerado pelo enfrentamento do próprio problema. Uma outra recomendação que ele nos dá é a questão do auto-perdão, porque no auto-perdão você elimina o excesso de autocrítica, do auto-julgamento, da autoculpabilização, da autocobrança, e você deixa de ser um tirano em relação a si próprio. Então, no auto-perdão, você vai exercitar a autocompaixão e a autoaceitação. Inclusive, aceitar os limites que você enfrenta, aceitar os conflitos que você vivencia, inclusive no cenário mental. Quantos diálogos internos nós vivenciamos? Quantas vezes esses diálogos internos geram mal-estar? Que tipo de diálogo interno estou estabelecendo comigo mesmo? Como eu posso estabelecer um bom diálogo interno? Através do auto-perdão, da autoaceitação, da autocompaixão. Como ajudar uma pessoa ansiosa? Quando nós sabemos que na nossa família, no nosso convívio diário, uma pessoa é diagnosticada com um transtorno da ansiedade generalizada, como deveremos proceder? E aí vem a recomendação desse psiquiatra, Marco Apud. O pânico tem uma curta duração. A pessoa não consegue controlar a crise de pânico. Ou seja, a pessoa que quer ajudar alguém que esteja numa crise de pânico, ela jamais deverá dizer assim: controle-se, controle sua ansiedade, porque a crise de pânico, ela não tem controle. Apesar de ser de curta duração, a pessoa que está vivenciando a crise de ansiedade ou de pânico, ela não consegue ter domínio e o próprio autocontrole. Então, a pessoa que está lidando com alguém que esteja numa crise de ansiedade, primeiro ela tem que manter a calma. E ao manter a sua calma, ela poderá efetivamente ajudar o outro. Quando nós estamos em calma, nós transmitimos calma para o outro. E como nós transmitimos calma para essa pessoa, ela acabará se acalmando também. O importante é fazer com que essa pessoa que esteja numa crise de ansiedade, ela possa mudar o foco da atenção do pensamento dela. Não queira resolver rapidamente a crise de ansiedade do outro, mas ajude essa pessoa. Evitar focar nos sintomas.
porque o cérebro está totalmente, 100% voltado para o perigo. E como o cérebro dessa pessoa está voltado para o perigo, você tem que ajudar ela a mudar a direção do foco dela, a redirecionar a atenção dela. Evitar trazer motivos racionais, porque a crise de ansiedade não é uma crise racional. Extrapola o poder do controle daquele que está em crise. E alguém que está observando essa pessoa em crise, se ela estiver calma, serena, tranquila, e ela entender como ocorre um processo do transtorno da ansiedade, ela terá melhores condições para ajudar alguém. Ou seja, evite trazer motivos racionais. Essas crises são incontroláveis, não são racionais. Elas são desproporcionais e causam muito sofrimento a uma pessoa que está em crise de ansiedade. Então mantenha sua calma, fale calmamente e tente desviar a atenção e o foco dessa pessoa. Com isso, nós estudamos um pouco sobre o transtorno de ansiedade. Não é fácil controlar esse transtorno de ansiedade. Porém, dentre todos os transtornos de ansiedade, existe uma probabilidade de mais de 90% de cura do transtorno de ansiedade. E o melhor, você pode se curar utilizando métodos alternativos e naturais, sem precisar chegar à questão do medicamento. E caso necessite se utilizar do medicamento, ele tem que ser acompanhado por um psiquiatra. Vejam, o transtorno de ansiedade, dentre todos os transtornos mentais, é o que alcança maior eficácia quando submetido a um tratamento, a um acompanhamento de um profissional especializado. A mente é capaz de gerar verdadeiros prodígios no cenário mental. Imagine você que está condicionado a fixações mentais, a padrões mentais doentios, você conseguir se libertar disso. Então é possível se libertar. É possível transformar esses padrões mentais. E esses padrões mentais, quando são cíclicos, quando são viciantes, se tornam repetitivos. Então, preciso trabalhar a nível de prevenção. Se eu não desejo desenvolver um transtorno mental, mais especificamente o transtorno da ansiedade generalizada, eu tenho que parar de gerar excessivas preocupações quanto ao futuro, porque eu não tenho controle sobre o futuro. Que eu foque toda a minha atenção, minha energia mental no presente atual. O futuro poderá ter variáveis que extrapolam o meu poder de intervenção ou mesmo de controle. Então, se eu desejo gerar um futuro melhor, que eu comece a preservar o meu presente atual, realizando uma profilaxia mental, bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes, bons hábitos comportamentais. Tudo isso é profilático. Um hábito é a repetição diária de determinadas ações, de determinadas atividades, de padrões comportamentais que se instalam sorrateiramente. Então, cuidado para nós não gerarmos maus hábitos na nossa vida. Muito depende de nós. O controle das nossas emoções, a direção dos nossos pensamentos, o que nós desejamos a nível de saúde mental. Se eu desejo ter uma saúde mental, eu tenho que primar pela qualidade dos meus pensamentos. Eu não posso me habituar a ter maus pensamentos.
Eu não devo me permitir negligenciar no campo mental, porque algumas concessões que eu me permito diariamente no campo mental poderá se transformar em maus hábitos. E essas concessões são viciantes e vão me adoecendo mentalmente. Bons hábitos mentais, profilaxia mental. Se nós fôssemos atentos, disciplinados mentalmente, não nos permitiríamos recapitular pensamentos doentios. Então, observemos que esse tema de transtorno de ansiedade generalizada é um tema muito vasto. Mas nós aqui fizemos um breve resumo sobre o transtorno de ansiedade generalizada e o que é transtorno mental. Cuidemos da nossa saúde mental para que essa saúde mental colabore beneficamente na nossa saúde física, orgânica e, por que não dizer, a saúde espiritual. Muita paz.